Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz aqui hoje? Amém. Escolha uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela, então. Isso. Os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram-na comigo no último livro do Pentateuco e no último capítulo deste livro, livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, aqui no projeto Vida Nova de Irajá, né? Estrada Padre José, número 224, do pastor Ezequiel Teixeira. Essa figura bonita e simpática, né, irmãos? O meu sonho um dia é ter um cavanhaque igual o dele aí. Mas para você que assiste aí pela TV, por DVD, ou ouvir essa mensagem através do CD, eu quero que se lembre que nós estamos em um tempo de avivamento. Tempo de avivamento. Deuteronômio 34, quem encontrou, diga amém. Se alguém não encontrou, diga misericórdia. Está procurando na Bíblia, tem certeza? É o 5º livro da Bíblia, dei o endereço para você. O último livro do Pentateuco. Está escrito assim: E então subiu Moisés das campinas de Moabe ao cume do monte Nebo, que está em Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental. E o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para lá. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos e nem se lhe abateu o vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias das campinas de Moabe. E então se cumpriram os dias do pranto no luto pela vida de Moisés. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pegue na mão de alguém bem perfumado do seu lado agora. Atravesse o corredor, a faixa de Gaza. Pegue na mão da pessoa que está do outro lado. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Se o culto terminasse agora, Pai, eu já havia recebido a minha porção aqui. O louvor que os seus filhos aqui fizeram, entronizaram o seu nome. Meu coração está compungido com a sua presença. Mas eu acredito que o Senhor ainda tem um tapete de revelação para caminharmos por ele. Pai eterno, eu gostaria de ser profeta para o seu povo nesta noite. Não falar o que eles querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir. E antes que eu comece a pregar, eu lhe faço os 2 pedidos de sempre. O primeiro é que ao redor desta grande igreja, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, um espírito desincorporado, eu dou a esses espíritos 5 segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor, que vai invadir este ambiente. O segundo pedido é um pedido de atrevimento, Senhor. Se ainda tem o crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre esta igreja agora e manda do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero anjos de fogo descendo sobre este lugar, que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, Senhor, mas renova agora, meu Jesus. Traz a sua presença sobre este lugar. Tu não precisas do homem para nada. Tu és onipotente. Mostra a sua onipotência nesta noite. Amém e amém.
de se assentar. Levante um dedo de profeta para cima comigo. Com respeito, aponte para o irmão do seu lado e diga para ele: trouxe lenço hoje? Diga: não trouxe lenço. Prepare a manga da camisa, a ponta da gravata ou a orla do seu vestido, porque você vai desabar aqui hoje. Amém. Quem crê nisso, aplauda o Rei Jesus e tome o seu assento, glorificando a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos, obreiros, quando o pastor Ezequiel apresentou os pastores, eu me senti na convenção de novo. Está todo mundo aí, né? Deus tem uma palavra que vai nos tirar hoje do limbo, que vai nos colocar de pé e que vai nos fazer sair daqui hoje com tanta unção e autoridade que algumas pessoas, se não se controlarem, vão acabar perdendo o rumo da sua casa nessa noite aqui. Eu profetizo que alguns receberão asas e voarão até os seus sonhos. Só quem acredita nesse pregador maluco aqui, dê um grito de glória, mas daquele pro inferno inteiro. É a segunda reunião que prego hoje e essa deve ser a reunião de número 290 e qualquer coisa esse ano. Pregamos quase todos os dias e às vezes 2, 3 vezes por dia. Hoje de manhã o Senhor nos deu uma mensagem muito profunda que mexeu até eu fui renovado, pastor Ezequiel. Até eu fui desafiado. Você já pregou para si mesmo? Hoje aconteceu isso comigo. E eu vim naquele espírito, eu falei: Senhor, me disseram que a igreja do pastor Ezequiel é daquela igreja que a tampa da chaleira voa para cima. Não é o pregador que tem que jogar fogo no povo, é o povo que joga fogo no pregador. E eu já vim preparado. Então, já que essa igreja tem tanta graça e glória, o Senhor disse: filho, você vai levar uma palavra diferente. Você vai falar hoje sobre algo que vai mexer com o íntimo, com a alma, que vai trabalhar os sentimentos, treinar o espírito, e aqueles que saírem desta reunião entendendo a mensagem, sairão ao encontro com uma faixa de campeão para a eternidade. Você crê nisso? Então, enquanto eu estou me aquecendo, aqueça suas cordas vocais de novo, dê mais um grito de glória ao nome do Senhor Jesus. O que nós temos nas mãos nessa noite, e ouvimos com os nossos ouvidos, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Um livro atribuído a Moisés, o último livro do Pentateuco. Isso aqui é um mistério grande. Moisés foi o único homem da Bíblia que escreveu acerca da sua morte, que antecipou todos os fatos, porque se atribuímos a ele o escrito do livro de Deuteronômio, temos que entender que foi ele quem escreveu sobre a sua morte, sobre o seu sepultamento, sobre o seu desaparecimento da terra. A história desse homem acaba se confundindo com muitas histórias que estão aqui hoje reunidas. A vida de Moisés é no mínimo um marco, é no mínimo uma história interessante. É uma história tão compungente e emocionante que já virou marcas de livros, que já virou tendência para Hollywood filmar, que já virou páginas e páginas de redutos de escatologia, de teologia e de todas as ias que podemos entender. Moisés foi um homem diferente e diferenciado. O Senhor o escolheu. Ele nasceu num tempo de derrota, num tempo em que a nação completava 430 anos de aprisionamento na terra do Egito. Detalhe: quando entraram naquela terra, não entraram pela janela, não burlaram as leis, não entraram lá sem ter um visto de convite. Eles entraram na terra do Egito a convite. Entraram ali a convite de um faraó que se sentiu agradecido porque houve a interferência de Deus através da vida de um certo José. Não José do Egito, como pregamos, mas José no Egito. Um rapaz que, mesmo ouvindo o silêncio de Deus, se é que você pode entender esse paradoxo, ouvindo o silêncio de Deus por 2 anos dentro de uma prisão, não ousou negar a sua fé. E quando foi indagado acerca se tinha ou não autoridade para revelar um sonho, ele atribuiu a Deus o poder de trazer à existência aquilo que não existia. Mesmo estando 2 anos aprisionados no corpo, a sua alma estava livre para glorificar a Deus. E quando foi posta à prova a sua fé, ele olhou nos olhos de Faraó e disse: eu não posso, mas o Deus a quem
quem eu sirvo fielmente pode e ele vai fazer. É interessante a história. Faraó ficou tão grato com esse rapaz, que este rapaz acordou de manhãzinha em uma prisão fétida, úmida. Naquela mesma noite, ele foi dormir dentro de um palácio, numa cama extremamente preparada. De servo passou a ter servidores. De homem, tido como alguém que mexeu com o pudor de uma grande família, passou a ser o segundo homem do reino, e para mim o segundo homem do mundo na época. O primeiro político que servia a Deus de verdade foi esse José, o primeiro ministro da fazenda que o mundo teve, e devemos a ele muito da história dos hebreus e parte da fé que temos no Deus de Abraão. Quem concorda comigo, não me deixe sozinho, dê um grito de glória ao nome do Senhor Jesus. A história dele é interessante, porque ele nasceu em uma época de dificuldade, numa época em que ninguém mais queria casar, porque Faraó, esse Faraó maluco, insano, esse déspota que está vivendo agora, descendente daquele que foi grato a José, esse que agora está no trono, não conhece nada de intimidade, não sabe nada de aliança, não entende nada de pacto feito. E como ele não entende nada disso, ele olha para os judeus e não os vê como amigos, como os amigos que entraram naquela terra 400 anos antes. Ele agora os vê como uma espécie de concorrência. O povo estava agigantado. Quando entraram naquela terra, eram poucas dezenas, agora eram quase 3 milhões de habitantes. 2.710.000 pessoas era a nação que estava entre os egípcios. Esse faraó ficou tão maluco que arrancou deles as suas bênçãos, as suas benesses. Quando entraram naquela terra, o faraó, que era amigo de José centenas de anos antes, disse: escolham a melhor parte da terra, desfrutem do que há de melhor na terra, comam daquilo que há de melhor na minha mesa e bebam do melhor que há na minha mesa, que é o meu vinho. 430 anos depois, eles não moram em casas de alvenaria, eles estão morando em tendas feitas pelas suas mãos, cozidas através de peles de animais, através de panos. Eles não vivem, eles estão tentando sobreviver, estão vegetando. Não comiam mais carne assada e nem as comidas apreciadas pelos egípcios. A sua comida agora era limitada a pepino e cebola e alhos. Não bebiam mais os vinhos caudulosos da terra do Egito. Passaram agora a beber das águas barrentas do rio Nilo. Passaram a ser humilhados. E nesse período de humilhação, a minha Bíblia diz que 2.710.000 homens e mulheres erguem um clamor ao céu. E se Deus escuta a oração de um justo, pense em 3 milhões de pessoas dizendo: não nascemos para ser escravos, queremos a terra prometida, temos a promessa do Deus de Abraão. E isso foi movendo o coração de Deus, e foi movendo o coração de Deus. E Deus é um ser que tem dificuldade em falar conosco em palavras gigantescas, e sempre pode perceber que tudo que Deus fala é sempre curto e pequenino. O Senhor passa mais tempo em silêncio do que falando. E um dia eu questionei a ele e falei: Senhor, por que o Senhor demora tanto para falar, e quando fala tão pouco? O Senhor disse: porque eu sou Deus. Eu não sou como o homem que fala pelo ímpeto do momento. Eu não sou como o homem que fala pelos cotovelos, que fala uma coisa sentado e não sustenta essa coisa de pé. Eu sou Deus, eu sou alienado à minha palavra. O que eu falo, eu sou obrigado a cumprir, por isso falo pouco, mas o que eu falo, eu faço. O que eu prometo, eu cumpro. Quando eu resolvo falar, não tem braço que faça a minha voz voltar atrás. E antes que eu termine esta sentença, eu faço uma pergunta: há alguém aqui que tem uma promessa de Deus em vigência que ainda não se realizou? Alguém que tem mais de uma promessa? Levante as duas mãos. Eu profetizo que o tempo do jejum, do silêncio de Deus termina nessa noite. O que Ele prometeu vai acontecer. Quem acredita nisso, dê um prato de vitória para o inferno inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou igual carro-álcool, viu? É difícil pegar, mas depois que pega a gente vai embora. Nesse tempo de clamor, o Senhor olha na terra e procura entre as 12 tribos de Israel uma tribo que tivesse coragem para ir contra o pensamento de Faraó, que havia decretado agora uma lei marcial dizendo: os judeus não vão mais prosperar na terra.
Se nascer um filho homem, vai ter que morrer. Como nenhum judeu queria ter filha mulher, porque para eles isso era uma espécie de peso da mão de Deus. Quem conhece o Velho Testamento sabe que o Velho Testamento é extremamente machista. E o valor de uma mulher entre os hebreus equivalia à condição dela gerar filhos ou não. Se a mulher gerasse filhos, ela tinha um valor. Se ela não gerasse filhos, ela era amaldiçoada. Se gerasse filhos, tinha que ser homem, porque se nascesse um homenzinho, ela era aplaudida pelo marido. Se nascesse uma filha mulher, ela era quase que rejeitada. Você conhece a doutrina que está escrita no livro de Levítico para eles. Uma mulher, quando tinha uma filha mulher, passava 40 dias impura. Quando nascia um menino, era apenas 7 dias impura. Era a divergência que havia. Esse faraó, unido a Satanás, cria uma das piores condições já impostas por um líder à terra. O primeiro infanticídio da história nasceu com esse homem, e ele foi, para mim, um desgraçado miserável, filho do cão com a pombagira junto, irmão. Era o cão desse Satanás aqui. Desculpe me desequilibrar, mas é quando eu vejo o que ele fez, me dá a sorte dele é que eu não posso voltar no tempo, senão eu ia dar tanto tapa na cabeça dele que ele ia perder o rumo da terra do rio Nilo, amado. Esse infeliz decretou agora uma das piores coisas que a humanidade já havia visto até então. Ele disse que nenhum judeu podia ter filho homem. Não podia ter filho? Não ouvi, não podia ter filho? Se não podia ter filho homem, nenhum judeu queria ter filha mulher. Ele criou uma história, uma sentença para acabar com a história de Israel. Ele tentou terminar com a etnia dos hebreus, porque agora ninguém mais queria casar. Porque se casassem, não havia métodos contraceptivos, não tinha como escolher o sexo do bebê. Se nascesse uma menina, traria vergonha para a família. Se nascesse um menino, faria com que o menino fosse morto e o sangue cairia sobre aquela família. Esse faraó fez uma estratégia que parecia ser impecável. Ele só não contava com a coragem de uma tribo. Ele só não contava com alguns homens que temiam mais a Deus do que a ele. E é tudo que Deus procura na terra: alguém que tema mais a ele do que aos homens que estão na terra. É tudo que Deus procura dentro da igreja: alguém que tema mais ao poderoso nome dele do que os demais nomes que estão na terra. Você crê nisso, irmão? Então seja corajoso e faça a sua parte. Lá está agora Deus olhando para a terra. Bem, precisamos de um milagre. Ninguém mais quer se casar. E a minha Bíblia começa em Êxodo 2 contando milagre. A Bíblia começa dizendo lá assim, olha: e veio um homem da tribo de Levi, e desposou uma moça da tribo de Levi, e tiveram um filho. Eu dei muita gargalhada quando o Senhor me trouxe essa revelação, porque eu conheço a Bíblia, e eu sei que a tribo Bambambam de Israel era a tribo de Judá. Tanto é que quando falamos, não falamos leão da tribo de Efraim, não falamos leão da tribo dos levitas, falamos leão da tribo de... porque deles viera a descendência do nosso Salvador. Mas neste quesito para a libertação do povo de Deus, nem aqueles que eram da tribo de Judá tiveram coragem de fazer alguma coisa. A minha Bíblia é saliente, ela diz: veio um moço da tribo de Levi, e desposou uma moça da tribo de Levi, engravidaram e tiveram um filho. Aqui o Senhor me dá uma revelação que, se você crer, você vai ter que voar comigo agora. Ou aperta o cinto ou solta ele de uma vez, porque você vai decolar comigo. Eu descobri que em tempo de aprisionamento, só uma tribo na igreja funciona: a tribo dos adoradores, a tribo dos levitas, a tribo daqueles que não tem vergonha de adorar a Jesus, de gritar, de falar que o Senhor é bom e ponto final. Você que pertence a outras tribos, a tribos mais ricas, a tribos mais importantes, a tribos tão importantes que você não pode se sentir tão feio ou desequilibrado como você acusa o irmão do seu lado esquerdo, porque ele pula o irmão da direita, porque ele sai correndo na igreja, me perdoe. Deus conta hoje com a tribo de adoradores, e aquele que adora sabe que a adoração tem que ser espontânea, explícita e carregada de graça. Eu quero saber onde estão os levitas de Deus aqui hoje. Então tire o pé do chão para adorar. Eu traço o perfil desse líder pela tribo que ele veio. Você, se estudar a história, você vai ver que a tribo de Levi era uma das tribos menos importantes de Israel. Era uma raça de gente bravo demais, era gente meio desequilibrado. Aliás, eu acho que Deus gosta dessas coisas.
Me desculpe aí, eu sou suspeito para falar, porque eu não funciona muito bem na cabeça. Aliás, nenhum profeta funciona. Todo profeta tem cara de louco. Dá uma olhadinha do seu lado aí para você ver. Você vai ver. Glória. Quando Israel criou aquele bezerro de ouro desgraçado lá na frente, o Senhor disse: Moisés, eu quero que extirpe esses adoradores. E Moisés: Senhor, eu não dou conta sozinho. O Senhor disse: grita aí, deve ter alguém aí no meio que não adorou esse bezerro miserável. E Moisés disse: quem é que não adorou o bezerro e tem coragem de vir e lançar mão dos seus irmãos e matá-los, porque eles deixaram de adorar a Deus? Só veio a tribo dos levitas. Foi ali que eles caíram no coração de Deus. O Senhor disse: eles são desequilibrados, mas são corajosos. São desequilibrados, mas são santificados. São desequilibrados, mas têm autoridade para glorificar o meu nome. Deus não está olhando hoje para o seu intelecto, para a sua roupa, nem para a sua conta bancária. Deus não está olhando para o seu dedo, se tem anel de formatura ou não, mas que Ele está procurando no seu coração uma bomba atômica espiritual para explodir dentro do inferno. Ele está procurando. Oxalá que Ele ache em você este brilho e esta coragem. Foi assim que veio a existir Moisés, desta família. Agora, por gentileza, me empreste a sua alma e o seu coração e deixa-me lhe narrar a história. Estão agora um casal, Joquebede e Anrão. Oraram ao Senhor, tiveram coragem de se casar e arcaram com as consequências. Tiveram não um filho apenas, tiveram 3 filhos. Eu falei: Senhor, por que logo o Êxodo só fala do nascimento de Moisés? Não fala do nascimento de Arão, não fala do nascimento de Miriam. O Senhor disse: filho, porque eu respeito autoridades e eu não queria envergonhar muito Faraó, porque Faraó não queria que eles tivessem um filho, pois os levitas foram lá e tiveram 3 filhos de uma vez, para dar na cara de Satanás, né? Parece que é para glorificar um pai, o outro filho e o outro o Espírito Santo. É desse jeito que eu enxergo a palavra do Senhor. Detalhe, foram 3 filhos simples. O primeiro foi o primeiro sacerdote de Israel, que tinha autoridade para entrar na presença de Deus e pedir o perdão do povo. A outra que era mulher, e você sabe, como eu disse, que na biografia as mulheres judias não valiam muita coisa. Ela, que não devia valer muita coisa, foi a primeira maestrina de Israel. Atravessando o Mar Vermelho, está todo mundo de queixo caído, paralisado, vendo os inimigos morrendo, o Mar Vermelho ficando vermelho com o sangue dos inimigos de Deus. Ninguém sabe o que fazer. Lá vai ela, enfia a mão dentro do alforje, pega um pandeirinho e começa a tirar uma nota musical na coxa e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As virgens de Israel chegam perto dela e dizem: irmã Miriam, ensina a música pra gente, que nós vamos fazer a primeira coreografia para Deus. A primeira coreografia que houve para o Senhor nasceu ali exatamente com ela, a segunda filha. E o terceiro, tadinho, o terceiro filho foi tão simples que Deus escutava os conselhos dele. Você entendeu o que eu disse? O terceiro filho deles era tão simples que Deus parava para ouvir ele. Deus olhou: eu vou matar esse povo. Ele disse: Senhor, não faz isso. Se o Senhor fizer isso, o que as nações vão dizer? Que o Senhor é um Deus que não tem paciência. Deus olhou: não é que você tem razão, rapaz, então não vou destruir não. Daí a pouco Deus esquece, Deus ficou irado e diz: eu vou matar esse povo, o teu povo. Ele diz: meu povo não, é o seu povo, e o Senhor não pode matar eles por causa disso e daquilo. Deus aguentou. Na terceira vez que Deus quis matar eles, Deus disse: ele vai tentar me impedir de novo, então eu vou fazer um negócio com ele. Moisés, eu vou destruir o povo, e antes que você argumente, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu destruo esse povo e faço de ti um outro povo. Ainda bem que Deus não faz esse pedido hoje no século 20. Ainda bem que Deus não pergunta para você, né? Olha, se você quiser, eu mato todo mundo à sua volta e crio uma outra igreja, porque se ele fizesse, ia ser uma desgraceira só, não é? Deus sabe para quem ele faz os pedidos. Pois Moisés, antes que a palavra descesse ao coração dele, ele desceu aos joelhos, rasgou a roupa, jogou cinza na testa e disse: se for para matar o povo, risca o meu nome do seu livro. Deus olhou e disse: com você não tem jeito, levanta, vai, fala para esse povo marchar. Eu não mato eles, porque você me pediu. Levita só gera gente de coragem. É por isso que o Senhor vai lhe dar filhos espirituais esta noite. E eu quero profetizar que Satanás vai ter que se mudar da rua onde você mora, porque uma unção de glória vem sobre a sua vida. Crê nisso? Coloque a
mão no ombro do seu irmão com carinho e respeito. Faz um carinho primeiro. Fez. Agora agarra o ombro dele com coragem. Vai, levita, com coragem. Chacoalha ele até ele ficar irritado agora. Diga para ele: se você é da tribo dos levitas como eu sou, trate de abrir a boca para... Joquebede está grávida. 9 meses de angústia. 9 meses esperando para saber o que é que vinha, se era menino ou se era menina. Eu imagino ela chegando do trabalho árduo, junto com seu esposo, Arão, entrando dentro da casa gigantesca de 2x2, olhando para aquela cama de marfim feita no chão com trapos, os 2 filhos, um para um lado, o outro para o outro, na mesa de madeira dentro daquela tenda, 2 cuias com sopa feita de lavagem que sobrava da mesa de Faraó, tomando água barrenta do rio Nilo, a silhueta dos seus corpos tremeluzindo na parede por um candelabro que iluminava. Eles haviam acabado de trabalhar. Ela mexendo a sopa, não conseguindo comer, e o marido dizendo: que foi, filha? Come, porque temos que trabalhar amanhã. Ela dizendo: tá difícil. Por quê? Porque o meu ciclo menstrual parou de novo. Estou sentindo meu corpo ter reações como da última vez que eu fiquei grávida. Parece que nós vamos ter outro filho. Eu imagino Arão olhando para ela, e ele não desfera palavras de maldade, ele não a amaldiçoa, ele diz: o Senhor deu, o Senhor vai cuidar da criança. Mas filho, e se for um menino? E se for menina, a gente dá glória a Deus. E se for menina, a gente dá glória a Deus também. Não é verdade? Nós tivemos coragem de casar, vamos arcar com as consequências. Só vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar, pedir para Deus um menininho, né? Se for menino, eu vou ficar mais feliz. Era a história do judeu. Terminam de orar. 9 meses de angústia. 9 meses pensando o que é que havia dentro do ventre. Não tinha chá de cozinha naquela época. Não tinha essas histórias que inventam de mulher sentar em cima de uma colher, sentar em cima de um garfo, essas coisas que a mãe da gente fazia na época da ignorância. Era dependência de Deus. Não tinha ultrassom. Imagine que situação. 9 meses depois, ela entra em trabalho de parto. As parteiras licenciadas pelo Egito, carteira de trabalho assinada por Faraó, receberam uma ordem: se for menino, morte. Se for menina, deixe viver. O pai está do lado de fora da tenda com as 2 crianças. Está segurando Arão de um lado e Miriam de outro. Dentro da tenda ela está de cócoras. É assim que as mulheres hebreias davam a sua luz. E uma parteira está ali, trazendo a vida, trazendo a existência, um fruto de um amor. E quando vem para fora a criança, depois do grito da amor, da mãe, um grito que saiu de dentro da alma, porque a dor da gravidez ela é quase que insuportável. E de repente, no meio do grito, eu penso que ela esperava no mínimo um sorriso da parteira, dizendo: parabéns, o Senhor visitou você. Se fosse em outro tempo, todos soltariam fogos. Se fosse em uma outra oportunidade, a parteira daria gritos de glória e cantaria um salmo ao Senhor. Mas de repente, o que vem à vida é um menino, e ela conhecia a lei. Eu quero que você veja essa parteira segurando na mão uma criança, na outra mão um cutelo, uma faca que ela usou para cortar o cordão umbilical. Com esta mesma faca ela deveria tirar a vida daquela criança. Imagina o Joquebede olhando para a parteira, olhando para a atitude dela e começando a implorar: não faça isso, não tire a vida do meu bebê. E a parteira dialogando: mas Faraó mandou fazer. Dizendo: mas foi Deus quem quis que ele nascesse. Se Deus quis que ele nascesse, ninguém pode impedir. Gritos e choros dentro da tenda. O pai do lado de fora, desesperado, ouve gritos e entra correndo dentro da tenda e entra atrás das crianças. Agora não é uma mulher chorando apenas, é uma família inteira. Veja algo inusitado. Imagine um judeu, homem, dobrar o joelho aos pés de uma mulher e implorar para que ela não mate o seu filho. Era no mínimo ultrajante, era no mínimo humilhante. E eu imagino o pai dizendo: senhora, não mate este bebê. E a mulher, sem saber o que fazer, desesperada, entre a cruz e o punhal, entre a emoção da família e o salário, a vida dada por Faraó. Lá em cima nos céus há uma janela aberta. O dono da eternidade está debruçado nela, está olhando para baixo, está vendo tudo acontecer. Eu vejo Deus estendendo a sua mão, a
apontando com o seu dedo indicador para o coração da parteira. Não, ele não vai fulminá-la, ele vai fazer brotar temor no coração dela. Ele vai fazer ela sentir a sua presença dentro daquela tenda e dizer que assassinos no meio do povo não eram aceitos. E a mulher que devia matar a criança entrega a criança na mão do pai e da mãe e vai saindo da tenda. O choro se transforma em alegria, a tristeza vai embora e limpam-se as lágrimas, e pai, mãe, duas crianças começam a sorrir, porque havia nascido um pequeno bebê. Antes que a parteira saia, imagina ela voltando atrás dizendo: era melhor que essa criança fosse abortada, porque se ela fosse abortada, não haveria tanta confusão na vida de vocês a partir de hoje. Esse menino não vai poder ser visto, ninguém vai poder saber da existência dele, porque se Faraó descobrir que um menino nasceu aqui, não apenas ele vai morrer, os seus outros filhos vão morrer. Vocês vão servir de exemplo para toda a nação hebreia que está escravizada. Vejam o que vocês estão fazendo. Carregam nos ombros a responsabilidade da vida ou da morte de uma nação. A parteira vai embora. O bebê está ensanguentado, a mãe está suada, com as suas entranhas dilaceradas, o pai está respirando ofegante, as duas criancinhas alegres por ver o bebê. Eu imagino a família toda de joelhos, falando com Deus e dizendo: Deus de Abraão, tu deste, cuida agora, nos ajude. Como o Senhor cuidou dos outros dois filhos, cuida deste também, para que o seu nome seja glorificado. Eu penso no pai levantando a bebê para cima e dizendo: Senhor, não é mais meu, é teu. E que seja uma bênção na terra, para a sociedade, para a sua igreja do Velho Testamento, e para que o seu nome seja eternamente glorificado. Aqui começa a minha história, uma história de dor e de sofrimento, a história daqueles que têm uma vocação divina. Hoje Deus vai trazer algumas respostas ao seu coração. Uma delas é essa: porque nada na minha vida dá certo, porque eu sempre sofro, porque tudo na minha vida me faz bater com a cara no muro, porque que a única resposta que eu ouço de Deus é o seu silêncio. Por que Deus se cala? Por que parece que a vida de todos funciona e a minha travou no meio da caminhada? Porque todos os lugares onde eu coloco a minha mão e tento ir na empreitada da minha fé parecem estar bloqueados. Parece que sou amaldiçoado. Eu venho hoje no nome do Senhor dizer exatamente o contrário. Só sofre na casa de Deus e na causa de Deus aquele que nasceu para uma missão especial. Só sofre, sente dores e carrega cicatrizes no corpo homens e mulheres que são dignos de serem aplaudidos nessa noite, porque nasceram para mudar a sua geração. Você não sabe perto de quem você está sentado. Não é só um corpinho bonito, é uma mulher que acabou de pintar o seu cabelo de louro. Não é apenas uma senhorita parecendo a Barbie e nem um garoto parecendo uma espécie de Brad Pitt. Não, você não está sentado apenas perto de um homem de cor, ou de uma pessoa que mora na favela, no morro, ou que mora num grande arranha-céu. Você está sentado perto de um sonho de Deus, perto de um projeto da eternidade. Esse homem e essa mulher que estão aí do seu lado hoje, que só tem chorado e carregado cicatrizes nos ombros, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, trarão tanto orgulho para esta igreja, trarão tanto orgulho para o reino de Deus, que você vai abrir a primeira página do jornal O Globo do Rio de Janeiro e vai ver a cara dele estampado lá. Carioca passa dentro de um supermercado, a sombra toca um homem que estava sentado numa cadeira de rodas, e o paralítico levanta e anda, e o nome de Jesus é glorificado. Você vai ver a cara dessa pessoa e não vai ver a página estampada nos jornais, não, na televisão agora, no Jornal Nacional. Membro daquela igreja em Irajá, do projeto Vida Nova, lá da igreja, que tem cara de leão, faz um projeto de lei que abençoa o estado do Rio de Janeiro, que abençoa o país chamado Brasil, que propaga isso para onde eu não duvido que o Senhor pode levantar alguém aqui para ser indicado ao prêmio Nobel da Paz. Eu creio no que prego, e se você crê no que ouve, rasgue o peito e adora. Chega de vir para a igreja pensando que é o verme do carrapato.
Chega de vir para a igreja se arrastando, pensando que é o patinho feio da história. Para de ficar olhando para o espelho todos os dias com um lencinho na mão e sentindo pena de si mesmo. Você não foi escolhido para isso. O Senhor investiu na sua vida e investiu muito alto. O meu Jesus jamais investiu em lugar errado. Sabe por que ele nunca comprou uma sepultura para ele? Sabe por que ele teve que ser enterrado numa sepultura emprestada? Porque ele jamais investiria naquilo que ele não teria mais utilidade. Para que comprar uma sepultura se 3 dias depois ali ia ficar vazia? Sabe por que você está aqui? Porque você é o projeto do investimento de Deus. Você é muito mais do que pensa. Se você crê nisso, bate no peito agora. Eu quero ouvir barulho. Bate no peito, murcha a barriga, estufe o peito. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: eu não sei você. Diga: eu não sei você, mas eu sou especial. Não, se é especial, diga: eu sou especial. Diga para o seu irmão: você ainda vai ouvir falar muito da minha vida e da minha história. Se você crê no que você acabou de dizer para si mesmo, então sinta a majestosa presença do Deus que te escolheu aqui nesse lugar. O que não custa nada não vale nada. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Quando eu pergunto para alguém qual herói bíblico você gostaria de ser, o nome de Moisés é um dos nomes mais queridos. Eu quero ser como ele. Quero abrir o mar. Quero entrar dentro de uma nuvem e ver Deus face a face e ser o único mortal que viu Deus e não morreu depois que estava num corpo que não era glorificado. Poder ter uma história como a dele. Poder levantar as suas mãos e pedir para o Senhor em oração e Deus repartir do Espírito que estava com ele com outras pessoas. Todos querem ser como ele. Mas eu sempre digo: querem chegar onde ele chegou? Passe por onde ele passou. E a trajetória dele é triste. A trajetória dele não começa o seu sofrimento quando ele mata um homem no Egito, como nós pensamos. Começa dentro do ventre da sua mãe, sofrendo uma espécie de rejeição, porque o pai queria um filho homem. Se fosse uma menina lá dentro, ela já deveria, segundo Freud, ter nascido com complexos. E complexos que somente o tempo e a psicanálise poderiam trazer a cura. Quando vem a existência, o menino tem 3 coisas que lhe são tiradas. Primeiro, o brilho do sol. Toda criança, todo ser vivo precisa da luz do sol, do calor do sol. É por isso que as mães pegam seus bebês e levam para tomar banho de sol, porque isso vai trazer uma certa cura para alguns tipos de fungos que podem vir sobre a criança. Todo ser vivo precisa do sol. Moisés não podia ver a luz do sol quando criança, porque se saísse de dentro de casa e alguém visse aquele bebê, eles começariam a contar, iriam dizer que o bebê estava vivo. Se chegasse na voz ou no ouvido de um dos soldados, esse bebê veria a morte. Moisés, quando o bebê não podia ver a luz do sol. Segundo, se não podia ver a luz do sol, também ninguém podia saber da sua existência. E foi roubado o maior direito que uma criança tem: o direito de chorar. Só mãe entende de choro. Só mãe sabe quando o choro é de dor, quando é de birra, quando o choro é de rejeição, quando o choro é porque está com dor ou que está com fome e coisas assim. A linguagem do bebê. Pensa que quando Moisés ia chorar, um pano como esse tapava a sua boca, porque vizinhos não podiam saber da existência dele. Amigos que se diziam amigos, compadres e comadres, não podiam saber da existência dele, porque sempre alguém tem um amigo particular. Esse amigo tem outro amigo, e o amigo que é amigo tem outro amigo que é amigo, e daqui a pouco, bum, estava estourado todo o projeto de Deus. Essa criança não podia chorar. Se uma criança não pode ver a luz do sol e não pode chorar, ela está começando a ficar debilitada. Ninguém sabe quando ela está com fome, quando está sentindo dores. Não bastasse isso, eu quero que você agora sinta um drama que eu senti quando o Senhor me revelou isso. A mãe desse garoto não era uma mulher poderosa, não era uma mulher bonita e não era uma mulher cheia de vida, não era uma mulher saudável. Ela trabalhava 16 horas por dia na beira do rio Nilo, cavando o rio Nilo, tirando argila, colocando em baldes, misturando com capim, fazendo tijolos para levantar o grande reino do Egito. Essa mulher tinha sua pele queimada pelo sol, desgastada pela vida. Não bastasse isso, não podia tomar leite, não bebiam mais vinho. Você lembra da comida que eu disse que eles comiam? Pepino, cebola e alho e a água barrenta do rio Nilo. Comiam aquilo que sobrava da mesa de Faraó, lavagem todos os dias. Se uma mulher que não tem alimento para si, como vai alimentar o seu bebê? Eu imagino ela tentando amamentar o seu filho e os seus seios murchos e o seu corpo deteriorado pelo tempo.
Esta criança estava fadada à morte. Até os pais, porque agora Faraó havia apertado o cerco. Quando nasceram os outros meninos, os outros 2 filhos, ele havia apenas falado sobre morte. Agora ele estava atuando, segundo a história paralela a essa. Se ele estava atuando, era muito mais difícil agora guardar a existência dessa criança do que dos outros 2 filhos. Se essa criança não podia ver a luz do sol, não podia comer uma comida abençoada, porque se a mãe não tinha, como ela daria a criança? Se não podia ver a luz do sol, nem a família acreditaria que ele sobreviveria. Porque ele tem 3 meses de idade. Quantos meses? E nem a mãe nem o pai colocam nome nele. Onde você já viu isso? Uma mãe e um pai terem um filho e não escolherem um nome para dar a ele. Por que não dar o nome a um filho? Quando você coloca nome em alguma coisa, você acaba se apegando a ela. Cria-se intimidade, amor, carinho. Não colocaram o nome naquela criança para quando se vissem livres dele, não sentissem falta. 3 meses depois, a família esperava a morte do bebê. Era isso que eu creio que iria acontecer. Sem luz, sem comida, sem poder chorar. A criança era para estar debilitada. 3 meses depois, o Senhor a surpreende. Entra na família, a minha Bíblia diz, e o bebê estava formoso, saudável e bonito. Aí eu tenho que encher o meu peito de ar para glorificar a Deus. Porque quando Deus quer, não interessa mais quem não quer. Porque quando Deus escolhe, não me interessa quem vai se levantar para perseguir. Quando Deus vai com a cara de alguém, pode se levantar quem quiser. Levantam para cair. Não tem homem na terra, não tem anjo no céu e não tem demônio no inferno capaz de bloquear o projeto que Deus escreveu para a sua vida. Pastor, a história é bela, mas ninguém nunca me deixou sem chorar. Ninguém nunca ficou sem me dar comida, pastor. Eu não carrego sequelas e traumas porque eu não vi o brilho do sol. A história é bonita, mas não tem nada a ver com a minha vida. Será que não? Você nunca teve aquelas reuniões de família que cá para nós são intragáveis, onde começam a falar do passado? E a mamãe olha para você hoje, robusta e bela, e diz assim: você não sabe como você nasceu. Foi colocada numa caixinha de sapato desse tamanho. Quantas pneumonias duplas? Como foi aquele quase do carro que lhe atropelou? A queda dentro de uma cisterna? Qual foi a doença mesmo que lhe agravou e você foi uma criança difícil de crescer como as outras? Nasceu de 5 meses, como é que foi a história? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer algo que alguém nunca lhe disse. O diabo não sabe o futuro, mas ele não precisa saber o futuro para ver quando Deus está agindo. Quando o diabo olhou para os olhos de Deus e viu a sua mãe grávida, ele viu Deus brilhar. Quando ele percebeu que Deus olhou diferente para sua mãe, ele veio contra você. Tem gente que perseguiu desde a infância. Tem pessoas que carregam sequelas na sua alma desde o ventre da mãe. E ao invés de fazerem disso um trampolim para crescerem, fazem disso uma sepultura para caírem lá dentro. Pois eu venho hoje em nome de Jesus lhe dizer que os seus sofrimentos não serão vergonha no livro da sua história. Pelo contrário, eles vão te dar uma força, um empurrão tão grande hoje, que os demônios que te olhavam de cima para baixo até hoje te humilhando, se quiserem te enxergar amanhã, vão ter que comprar um par de binóculos, porque você vai estar voando nas asas das águias. Você nasceu para ser grande. Se você acredita nisso, eu quero ouvir você gritar até ficar rouco agora. Vai lá! Chega de frequentar o psiquiatra. Pare de gastar com psicanalistas. Pare de ficar tentando entender porquê das coisas. Aceite a vida como ela tem sido e tente mudar a sua história. Não seja um covarde. Não seja um ser humano que não vive, que vegeta. Não seja um ser humano vencido pela depressão. Você é cheio do Espírito Santo.
Eu li sobre a depressão em um site americano. A maior autoridade sobre esse assunto diz assim: a depressão é um estado de espírito, é uma doença na alma. Se é uma doença na alma, pode tomar todos os remédios que forem. Esses remédios vão mexer apenas na sua adrenalina, vão lhe colocar de pé ou lhe fazer dormir, mas depois, quando passar, a dor vai permanecer. Você é cheio do Espírito Santo. Como pode um crente cheio do Espírito Santo ficar deprimido? Eu ordeno que esses espíritos que te prendem arrumem as malas e caiam fora da sua existência a partir de agora. Ah, pastor Marcos, o senhor não sabe da minha história. Pare de se lamentar, ou coisa ruim. Pare de ficar olhando, de vir para a igreja, procurar aqueles profetas de plantão, já com o lencinho na mão, ficar na frente do público assim, esperando uma palavra revelada. Você anda com um caderninho no bolso, tem o telefone de 800 mil profetas. Fica ligando para isso toda hora, irmão. O que Deus tem para mim falar? Deus tem para te falar que você, para você tomar vergonha na cara e se levantar do chão, porque você não foi feito para cair. Derrota não é coisa de cristão. A Thalita cantou aqui. Ah, Jesus. Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor é um rapaz bonito. Obrigado. O senhor se veste bem, muito obrigado. Mas quem vê cara não vê passado. Eu tinha todos os motivos do mundo para ser pior do que você 1 milhão de vezes. Nasci de uma família tão torta que só o carpinteiro de Nazaré para endireitar ela, pastor. Minha mãe, com 15 anos de idade, aprendeu uma profissão macabra. Ela era fazedora de anjos. Sabe o que é isso? No interior, lá onde eu nasci, na Vila Tatu, não ria, por favor. Eu falei para não rir. Ela abortava bebês. Ela aprendeu essa profissão porque ficou órfã. Foi morar com uma mulher que fazia isso. Mamãe tinha no currículo dela a morte de mais de 150 crianças. De filhas de empresários, de filhas de políticos a filhas de prostitutas. Ela tinha todo o equipamento. E quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade, por descuido dela, ela deixou a porta do guarda-roupa aberta e eu vi toda a parafernália. Era de fazer qualquer homem que faz filme de terror ficar arrepiado. De arame, agulhas de tricô, ervas, remédios e coisas más, para provocar aborto. Aí quando a mamãe engravidou de mim, ela namorava um português muito bonito e que não valia nada. Era o meu velho pai. Eu acho que eu herdei a minha beleza dele. Olhos azuis, 1,80 m, só no tamanho que não funcionou, mas... E ele disse para ela: se esse menino nascer, eu largo de você porque eu tenho família. E a minha mãe, obediente, foi no hospital e tentou a primeira vez o aborto. Tentando o aborto, foi levada às pressas para o hospital ensanguentada. O médico conseguiu segurar a gravidez. Passou algum tempo, ela tentou de novo o aborto, porque o meu pai continuou insistindo: se ele nascer, eu paro de cuidar de você. Ela voltou para o hospital machucada de novo, o médico segurou de novo e disse: olha, está com sangramento grande, essa criança é forte demais, não quer morrer. Na terceira vez que ela entrou, o médico sentou com ela e disse assim: moça, não tente mais, porque agora ele já está grande e vai prejudicar a sua saúde. Se ele morrer, morre você também. Essa criança está toda machucada, a cabeça está cheia de ferpas, de buraquinhos, de picadas. Não sei como é que ele está vivo ainda. E a minha mãe um dia em casa, num surto de ira, começa a esmurrar a barriga, dizendo: por que eu não tiro essa desgraça de dentro de mim? Minhas tias contaram essa história. E minhas tias que não eram crentes, e não precisa ser crente para saber quando o milagre está em andamento, disseram para ela: se ele não morre, é porque alguém lá em cima não quer que ele morra. Nasci, fui 8, 9 meses dentro de uma estufa, todo machucado. Eu era garoto, tinha os meus 7 anos de idade, e eu ganhei um presente, uma caixinha de engraxar sapato. É o meu troféu, tenho ela no meu escritório até hoje lá. Uma caixinha de engraxar sapato. Ela era tão grande e pesada quando eu era garoto, e hoje ela mal cabe no meu ombro. E quando eu olho para aquela caixinha de engraxar, eu tenho boas memórias, boas lembranças, e algumas tristes. Uma delas foi de um dia que eu entrei na casa de um cidadão lá na minha cidade, chamava Doutor Amador. Vou parar por aqui porque não existe só um, tem vários, né? Se ele assistir a fita, ele não vai se sentir ofendido. Mas era um homem importante da minha cidade.
Ele tinha 12 pares de sapato, ou era 14, já não lembro mais. Eu sei que eu engraxava os sapatos dele todo sábado. E um dia engraxando o sapato dele num canto, ele com a família aqui numa mesa almoçando. Eu vi quando ele disse para o garoto, o filho dele, o Júnior, dizendo assim: filho, você tem que aproveitar a vida como seu pai tem. Tem que se alimentar, tem que comer, tem que estudar. Eu vi quando o pai dele disse: está vendo aquele garoto ali? Eu sempre fui muito curioso. Meu olhinho estava ali olhando na caixinha de engraxar sapato, mas as minhas anteninhas estavam ligadas sempre. Estava captando tudo que estava acontecendo ao redor. E aquele homem disse para o filho dele: está vendo aquele garoto? Não tem pai. No meu RG eu trago até hoje, nome do pai, 2 risquinhos. O famoso filho bastardo. Só tem o nome da mãe. Ele disse: está vendo aquele garoto? Não tem pai. Sabe qual é o futuro dele? O futuro dele é ser um trombadinha. Ele mora aqui em cima, em 2 cômodos, em 12 pessoas. Era assim que a gente morava. Era uma tribulação, pastor Ezequiel, de noite. Tinha vez que eu acordava e ia coçar minha perna. Eu gritava: mãe, eu estou coçando e não estou sentindo a minha perna. E a minha tia gritava: você está coçando a minha perna. Era tristeza. A gente era tão pobre que panela e pinico era tudo a mesma coisa pra gente. Você ri porque não era você. Ô tristeza. Ai Jesus, cada lembrança. E eu me lembro que ele disse aquelas palavras, disse que eu seria um trombadinho. Aquilo entrou dentro do meu peito e eu quase explodi em choro. Eu terminei de engraxar os sapatos, fui para casa, esperei minha mãe chegar do trabalho. Minha mãe trabalhava de doméstica e o restante da família na roça, na lavoura. Quando minha mãe chegou, eu disse: mamãe, eu vou ser trombadinha quando eu crescer. Minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje. Ela olhou para mim e disse: por que você está perguntando isso? E eu comecei a chorar. Disse: porque o doutor que eu engraxo o sapato disse para o filho dele que eu vou ser trombadinha quando eu crescer. E minha mãe olhou para mim, levantou meu queixo e falou: pare de chorar, moleque. Pare de chorar. Eu disse: mas mãe, ele disse que eu vou ser. Minha mãe disse: você vai ser aquilo que você quiser ser. A escolha é sua. Eu vou tentar te estudar até onde eu puder. Vou tentar fazer de você um homem digno. A escolha é sua. É você quem sabe o que você vai ser. É você quem vai traçar a sua história. Se você quiser ser o que ele disse, você será. Mas se você quiser ser um homem importante, você será um homem importante. E minha mãe estava certa. Tem 3 anos que eu vou contar. Eu estava no aeroporto de Ribeirão Preto, bem vestido, usando a minha pastinha. Chegou um cidadão de cabelos brancos perto de mim: eu lhe conheço de algum lugar. Eu falei: não me lembro do senhor. Ele disse: você mora onde? Eu disse: em Orlândia. Ele disse: eu sou de lá. Eu disse: qual é o nome do senhor? Ele disse: Amador. Eu olhei nos olhos dele e disse: doutor Amador, eu lembro do senhor. Você é filho de quem? Qual doutor lá da cidade é seu pai? Eu falei: nenhum doutor. Ele olhou para mim: você me conhece como? Eu disse: eu engraxava os seus pares de sapato. Eu era aquele garoto. Ele olhou para mim e disse assim: o que aconteceu? Você é vendedor? Eu disse: muito mais que vendedor. Segura as palmas. Ele olhou assim: o que você virou? Você virou político, com todo respeito? Eu disse: sou um pouquinho a mais do que eles. Você é empresário? Eu disse: meu pai é dono de tudo que o senhor já imaginou na vida. Eu disse: que sua mãe casou de novo? Eu disse: não, eu fui adotado por Deus. Eu disse: eu sou ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, é a primeira vez que você vai voar? Tá com medo? Eu disse: não, eu já tenho umas 2.000 viagens naquela época já. Oh, você vai voar para onde? Você está indo para São Paulo? Eu disse: não, eu acho que eu estava indo para Londres naquela época. Você já viajou muito? Eu disse: naquela época era só 30 e poucos países, hoje já são 53. Eu disse: o que aconteceu com você? Eu disse: tudo isso graças ao Senhor. Eu disse: mas eu nunca te ajudei com dinheiro. Eu disse: não, mas o Senhor me ajudou com palavras. O Senhor disse para o seu filho que eu seria um trombadinha. Ele engasgou. Ele quase infartou. Ele tentou dizer não. Eu falei: doutor, não estou lhe acusando, eu quero lhe agradecer. Peguei na mão dele: muito obrigado. Porque aquelas palavras me fizeram perguntar para minha mãe o que eu seria. E a minha mãe disse: você vai ser aquilo que você quer ser. E eu falei: mamãe, eu vou ser alguém importante, eu vou trazer orgulho para dentro de casa. E hoje, para a misericórdia de Deus, dentro da cidade onde eu moro, imagine, lá na Vila Tatu ainda, eu sou um ilustre cidadão cosmopolita. Moro lá, mas viajo pelo mundo. O prefeito toma café comigo. O deputado da região me liga toda semana para ir orar com ele. O maior empresário da cidade me liga para pedir conselhos acerca de finanças. Por quê? Porque Deus tinha um projeto na minha vida.
E o diabo, o infeliz, está lá arrancando um restinho de cabelo que sobra na cabeça dele. Ele pegou já 500 milhões de demônios para fazer projeto para me destruir. Ele vem de cá com 1 milhão de projetos. O Senhor vem só com uma espada e corta ele pelo meio. Eu não nasci para ser capacho. Você não nasceu para ser cauda. O Senhor te fez para ser cabeça. Eu profetizo que o Senhor vai te dar tanto força, tanta glória nesta noite, que você vai voltar para casa cheio, mas tão cheio que quem encostar em você vai receber a mesma unção que está sobre a sua vida. Você acredita nisso? Olhe para o irmão do céu e diga para ele: pelo amor de Deus, entenda a mensagem e saia de dentro da caverna agora para adorar. Pastor Ezequiel, estou sentindo um cheiro diferente. Estou sentindo por antecipação um cheiro de fogos de artifício para comemoração. Esse será o melhor Natal da sua vida. Esse será o melhor final de ano da sua história. Janeiro vai começar com tanta graça, com tanta glória. Você não vai ter que pedir mais nada emprestado para ninguém. Vai ter até para emprestar. Eu profetizo que todos os demônios que mandavam na rua da sua casa, vai anotando o nome deles: Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha. Os que forem inteligentes não vão se mudar da rua da sua casa, vão se mudar do estado do Rio de Janeiro, porque não vão suportar a glória que estará em ti. Por gentileza, disfarçadamente, de canto de olho, olhe para o irmão da esquerda. Ainda bem que eu falei que é para disfarçar, né? Eu falei que é para disfarçar, o irmão fez assim. É para disfarçar. O da direita agora. O que você vê aí do seu lado? Um perdedor? Já estou terminando, viu? Mas quanto tempo eu tenho, pastor? Fale isso não, porque eu sou problemático com o microfone. Eu vou até meia-noite aqui. Olha para cá. Lá vem Moisés, 3 meses, sem nome, um indigente. Ninguém acreditava nele, na terra. Alguém lá em cima tinha lançado todas as fichas nele. Oh, glória. Quando você nasceu, o que falaram? Qual o nome que te deram? Tem um homem da Bíblia que chamaram ele de enganador. Jacó. Meu pai me chamou de problema. Qual o nome que deram para você? Esqueça tudo que falaram sobre você. Pastor, me chamaram de Jacó. Fique tranquilo, qualquer dia desse Deus vem te contar qual é seu nome de verdade. Nem que seja no Val de Jaboque, você coxo de uma perna. Ele vai olhar para você e vai dizer: seu nome não é Jacó, você não é enganador, você é príncipe, é Israel. Você nasceu para brilhar. Pastor, e aí, pastor? Aí jogaram ele dentro das águas do rio Nilo. Como naquela época não tinha celular, Satanás tinha um outro método de comunicação, porque o diabo não é onipresente, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então as informações que ele tem são truncadas e não é celular, é via demonecular. É um demônio vai falando para o outro no telefone sem fio. Imagina um dia chegando lá onde ele está, vocês aqui, olha, escapou um. E ele está onde? Está nas águas do rio, mas vocês são trouxas mesmo. Ele está dentro das águas do rio Nilo, vai lá, agita as águas. Ei. Se o diabo não respeitou Jesus na polpa do barco, dormindo, ele ia respeitar um bebezinho desse tamanhozinho. Mostra o tamanho do bebê para o seu irmão, desse tamanhozinho. Fale para ele, desse tamanhozinho. Eu li um livro um dia desse, a história de Moisés, escrito por um filho do cão,
que ele tentou ajudar Deus a fazer um milagre. Ele disse que Miriam amarrou uma linha no cestinho de Moisés e ficou na beira do rio. Coisa ruim. Meu Deus, precisa de ajuda de alguém para fazer milagre. Essa aqui não é a quarta do milagre. Você já sabe que Deus é mestre em milagres. Ele cria situações milagrosas, entende? O menino está dentro do rio Nilo. Imagina os demônios vindo, soprando, e vento de cá e vento de lá, ondas batendo no cestinho. Olha dentro do cestinho, tem uma criancinha lá dormindo, e estivesse acordada chupando o dedo, ou gritando, bué! Pentecostal de berço já, né? Ou minha mãe dizia, contos de mãe, que criança quando está paradinha no berço ou na cama, ela fica brincando. A minha mãe disse que os anjos vinham brincar com a gente. Então, imagine lá Moisés brincando, dadá, gugu, e Deus lá de cima, dadá, gugu. Eu imagino os anjos dizendo, o pai enlouqueceu, brincando. A criança está para morrer, ele está dizendo dadá, gugu. Eu imagino, vocês não sabem quem é aquele ali. Ó. Esse é o problema das criaturas. Eles só veem o presente. Deus olhava para ele e não via o bebê. Deus via ele com a mão levantada, aberta, e o mar vermelho aberto. E o povo atravessando. Deus via ele dar de dedo na cara de Faraó e falar, deixa o povo ir, ou você vai se ver com o poder do Deus que me vocacionou. Deus olhava para ele e enxergava o futuro. É isso que faz Deus te suportar, crente. Por que você acha que você não morreu ainda? Por que você acha que Deus não te destruiu ainda? Você já viu como você é chato? É cri-cri de galocha. Você dá azia em sorrisal. E por que você ainda fica aqui dentro? É porque Deus vê o futuro. Ele fala, hoje eu suporto aqui, mas lá na frente vai me dar um lucro violento. Está entendendo? Você vai dar lucro para o reino de Deus. Pega essa palavra profética, enche o peito e dá mais um grito. Estou terminando. Os demônios sopram, bate, tempestade. Eu imagino tudo acontecendo lá. Ondas. O rio Nilo não era um córrego, nem lagoa, era um rio com dezenas de quilômetros de extensão. E na sua profundidade, bem no centro, haviam redemoinhos criados pela própria ribanceira das águas. Eu imagino demônios tentando de tudo, dizendo, não dá para matar esse moleque, o cesto não vira. Por que não vira? Aí o Senhor abrindo os olhos dos demônios, e lá cuidando do bebê, um anjinho halterofilista, uma espécie de Arnold Schwarzenegger, um Rambo, uma espadinha na mão, só afiando ela. O que vocês querem? Esse bebê não. Alguém lá em cima diz que é um grande homem. Nele só toca se passar por cima de mim. Sabia que as águas do rio Nilo eram cheias de leviatãs? Levi o quê? Não fui renovado, irmão. Não fui renovado. Leviatãs era o nome dado aos crocodilos. Crocodilos eram um jacarezinho de 3 metros de comprimento. A boquinha aberta, engolia um homem em fase adulta. Se os demônios entrarem em porcos, você imagina os demônios entrando nos crocodilos. Imagina 2 crocodilos endemoniados. Eu posso conjecturar. E lá vem eles com a bocarra aberta para engolir o cesto. Quando chega a 1 metro do cesto, a bocarra faz assim, ó. Crocodilos endemoniados conversando entre os dentes. Um olhando para dizendo assim, o que aconteceu? Que a nossa boca fechou. O outro dizendo, olha o tamanho da mão que está segurando. Onde é que você acha que o anjo que fechou a boca do leão fez um estágio antes? O anjo que fechou a boca do leão fecha a boca de urso, fecha a boca de crocodilo, fecha a boca de Satanás, fecha a boca do inferno. Você não nasceu para morrer, você é imortal. Você é imortal até que se cumpra na sua vida todas as promessas de Deus. Se alguém tem promessa de Deus ainda, faz mais um barulhinho só para alegrar o coração. Está sentindo que você não é o único que sofre? Amado, eu sinto em te dizer, mas você não é a bala que matou John Kennedy. A única. Tem gente que sofre, e muito mais que você. O seu sofrimento pode ser convertido em uma grande e poderosa chamada de Deus. É você quem escolhe.
É você quem escolhe como vai sair daqui de dentro hoje. Só dizendo, poxa, aquele pregador é o verdadeiro animador de plateia. Ou você vai dizer, ó, Deus usou ele como profeta para a minha vida. É você quem vai dizer como é que vai dormir hoje, de novo. Você vai dormir sentindo saudades das pessoas que estavam do seu lado, se sentindo um bichinho de Jacó, escondido num canto, tomando o seu leque chotã. Ou se você vai dobrar o seu joelho e vai falar, Senhor, amanhã quando eu abrir os meus olhos, eu quero enxergar o meu futuro, Pai. Eu profetizo. Meu pai antes de morrer me ensinou uma sentença: quem pode manda, e quem tem juízo obedece. Eu posso hoje porque eu estou com o microfone na mão, eu mando. Se tem juízo, me obedeça. Levante a mão e receba pela fé um telescópio espiritual do futuro. Deus vai colocar nos seus olhos a visão do que será a sua vida amanhã. E não será essa bagatela miserável em que você vive hoje. Eu profetizo que você, o seu ministério, a história da sua vida será grande. Os capítulos da história da sua vida estão apenas sendo escritos. O capítulo do sofrimento, do silêncio, da tristeza termina hoje. Começa um capítulo novo hoje. O capítulo da glória, da graça, da essência. Se você crê, tome posse, deposita no peito e fica de pé comigo, por gentileza. Poxa, não cheguei nem nos 40 anos de Moisés. Eu queria chegar nos 120. Pegue na mão do seu irmão. Toque nele. Touch him. Pegue na mão dele. Eu conheço uma pessoa pelo toque da mão dela. Essa pessoa que está segurando a sua mão só assim, encostadinha com os dedos assim, com a mão boba, só aí ela já mostra toda a insegurança que ela tem na vida. Então, por favor, segure firme na mão do seu irmão. Quem é o diabo para se meter com você depois de... Quem é Satanás para tentar ditar alguma coisa para a sua vida? Você não é comum. Você não está aqui só de passagem. Você não veio à terra para encher linguiça. Você não veio para ficar fazendo parte dos descamisados e dos favelados espirituais da vida. Deus tem um projeto sobre a sua existência. E eu quero estar de pé para aplaudir o que Deus vai fazer na sua vida daqui a alguns anos. A diferença entre os que fracassam e os que têm vitória está na escolha, em uma atitude, em aproveitar uma oportunidade. Agarre a sua hoje. E você que não tem nome, que é indigente, que não teve leite materno para te sustentar direito, que não teve sol, que não teve uma família com coragem para colocar um nome em você, que foi jogado nas águas dos rios, será adotado hoje. E será adotada por filha de rei. Você que dormia no chão junto com os outros e ninguém acreditava na sua vida, hoje à noite vai dormir dentro de um palácio. Você que não tinha nome vai receber nome de poder em Moisés. Qual é o nome que eu disse? Segura a onda aí. Moisés significa tirado das águas. Águas na Bíblia tem um monte de significados, e um deles é luta, um deles é morte. Jesus pisando sobre as águas, Jesus pisando sobre os demônios e a morte. Você vai ser tirado da morte hoje. O Senhor vai te tirar do seu sofrimento e das lutas. Vai receber um nome que vai ser conhecido na história. E daqui a alguns anos alguém vai contar a sua história num púlpito como esse aqui. Eu te vejo de frente, eu olho para você e te vejo brilhar. Resplandece, crente. O Senhor te fez para vencer. Seu irmão, feche seus olhos. Outro dia, numa outra oportunidade, eu venho para terminar a mensagem. Ele tem 40 anos de idade agora e é filho da filha de Faraó, o futuro rei do Egito. Olha a vida de dentro do palácio.
E por mais opulência que esta vida lhe dava, e por mais riqueza que ele tinha, uma pergunta sempre batia no peito dele. Um vazio sempre tomava conta dele. Enquanto o projeto de Deus não se cumprir na sua vida, esse sentimento de incapacidade, essa tristeza, esse nojo que você tem do trabalho, vai persistir. Pode ter a riqueza que for, você não é comum. Persiga os seus sonhos, mas deixe Deus me revelar a você os sonhos dele. O sonho de Deus é maior e melhor do que o seu. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Solte a mão do seu irmão por um momento, feche os olhos. Eu vou fazer um convite, pastor Ezequiel. Posso? O silêncio de Deus dura uma noite. Deus se cala por um momento e se afasta por segundos. Quando o salmista, no Salmo 22, verso 1, profetiza o que Jesus ia dizer lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está dizendo que Deus deixou de olhar, não está dizendo que Deus é impotente, está dizendo que Deus às vezes se afasta para que uma obra maior aconteça. Deus só não disse nada para você ainda, porque se Ele interferir aqui, você perde lá. Na vida do crente, ele não tem que entender muita coisa, ele tem que aceitar muita coisa. Tem coisas na minha vida que não tem explicação, como até hoje carrego aqui dentro uma certa dor de um filho que Jesus me levou embora, um menininho. Dias de angústia, uma noite interminável, por falta de cuidados médicos. Minha mulher, ao 8º mês de gravidez, perde o nosso filhinho, um machinho, um hominho, Feliciano Júnior. O menino era pentecostal, pastor Ezequiel. Eu botava a mão na barriga, ele dava cada chute, cada pontapé. Eu falei, esse vai envergar tudo. O quartinho está pronto, pintado de azul. Os irmãos do Rio Grande do Sul, donos de uma fábrica, estão mandando todo o enxoval do bebê. E alguém lá em cima, sem perguntar se podia, sem pedir licença, sem mandar um telegrama avisando, sem mandar um e-mail, sem usar um profeta, chega e leva o bebê embora. Aí vem a dúvida, aí vem a dor, aí vem a solidão. Você acha que sofre? Você não é o único, faz parte da história. É Paulo, no momento de angústia, dizendo assim: nós não somos apenas uma vida, nós somos um espetáculo diante dos homens e diante dos anjos. E o melhor espetáculo que tem é o espetáculo circense, onde às vezes nós parecemos palhaços. O palhaço é uma figura interessante. Sabe como nasceu a pintura dos palhaços? Nasceu dentro da Idade Média, dentro de um castelo, quando tinha um bobo da corte. O rei precisava rir e o bobo tinha que fazer palhaçada, mas o bobo tinha acabado de perder o pai. E para não chegar triste diante do rei, ele pintou um sorriso nos lábios. Ele chorava por dentro, mas quem olhava para ele, ele estava sorrindo. Assim é a nossa vida. Tem coisas na vida que nunca teremos explicação aqui. Tem coisas que nós vamos carregar para sempre. E só lá em cima o Pai vai nos explicar o porquê. Eu só sei de uma coisa: Deus não gera filhinhos de papai. Deus não dá tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Tudo tem um preço. A única coisa de graça que temos na igreja é a salvação, o que foi paga por Jesus. O resto custa, e custa muito caro. A unção de Deus custa muito caro. Dor faz parte do processo. Sofrimento é uma matéria apenas da grande faculdade da vida. Quem não está apto a sofrer, quem não está apto a passar pelos vales, jamais subirá aos montes. Quem não está disposto a enfrentar os reveses da vida, que se mate, dê um tiro no ouvido, se enforque, e será lembrado para sempre como um covarde. Agora, se você tiver coragem de encarar a sua vida e de peito aberto, viver o dia seguinte, você verá para ver o Senhor Deus lá na frente explicar: filho, aquela tempestade era só um copinho de água. Feche seus olhos.
Quando a sua fé é posta em prova e o Senhor te deixa sozinho, Ele está testando seus limites. De tudo que eu passei na vida, a morte do meu filho foi a coisa que mais me abalou. 2 da manhã, eu dentro do carro, a minha esposa agarrada na barriga, o médico dizendo: olha, o bebê morreu por falta de cuidados, nós não tínhamos mais plano de saúde. Eu dirigindo o carro, ela tirando a mão do volante, botando na barriga dela, dizendo assim: você não é homem de Deus, ora para Deus ressuscitar o seu filho. Eu já tinha fitas de vídeo com paralíticos andando, pessoas vomitando cânceres no ministério que o Senhor me deu. Já tinha sinais e maravilhas. Eu parei o carro, botei a mão na barriga dela, eu pedi a Deus para trazer o bebê de volta. Sabe como Deus me respondeu? Assim, ó. Silêncio. Aguenta, crente. Suporta, Moisés. Porque a obra que Deus tem na sua vida é muito grande. O tamanho da sua prova, multiplique por 1000, é o tamanho do que Deus tem na sua vida. Aguenta. Está caído, vem se arrastando, mas não para. Não dá o gostinho de Satanás dizer assim: destruí mais um, paralisei mais um. Não. Se levanta, sacode a poeira, aguenta a dor no peito e vem, encara a vida. E você terá um nome na história. Deus não me deu aquele filho, mas Ele me deu um ministério que naquele dia, com aquela história, já ressuscitou 1 milhão de outros filhos, de pessoas que estavam mortas. Às vezes o sacrifício vem para uma obra maior e mais nobre. É por isso que Deus está te provando. Não, Ele não te abandonou, Ele só está em silêncio. E como Ele é invisível, a gente não sabe onde Ele está, mas Ele está mais perto do que você pensa. E nessa noite, pastor, eu profetizo que Ele vai descer da nuvem, vai se aproximar de você, vai sussurrar no seu ouvido dizendo assim: aguenta o tranco, não dá brecha para Satanás, porque eu vou te levantar na terra com autoridade. O tempo da vitória está chegando. Feche seus olhos, eu quero aqui na frente só gente que sabe que está passando pelo vale, dores, sofre desde a infância, nada na vida dá certo, já pensou em parar, já pensou em abandonar, já pensou em suicídio. Pastor, mas é vergonha, todo mundo vai saber da minha vida. Não estou nem aí para o que os outros vão pensar. Eu quero você aqui na frente, porque o seu compromisso é com o Pai. Seu compromisso é com Deus, e ponto final. Não fique com medo da luta, irmão. O Deus que eu sirvo, Ele manda te dizer: são muitas as dificuldades, mas a vitória vai chegar. Use a sua fé. Deus te chamou para sua obra, fale o que Ele mandou falar. Venha. O teu compromisso é com o Pai, com o Pai, com o Pai. O teu compromisso é com o Pai, com o Pai, com o Pai. O teu compromisso é com o Pai, com o Pai. O teu compromisso é com o Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão do seu irmão aí atrás. Não, na mão não, pegue no braço dele. Canta a palavra. Na vida passamos por tudo, só em Cristo a solução. É grande a vitória daquele Estou sentindo o cheiro de vitória. que serve ao Senhor. Só o nosso Deus Estou ouvindo passos do Senhor. Ele está chegando aí. vai mudar pra tentar te derrotar.
esse lugar com a sua glória agora, Senhor. Faz a sua nuvem trovejar. Agora, agora, já. Ramassuri de Candarabaixa, Na vida passamos por tudo, só em Cristo a solução. É grande a vitória daquele que serve ao Senhor. Só Deus tem a palavra certa. O inimigo vai lutar pra tentar te derrubar, mas a vitória da igreja é Deus quem vai falar. vai lá! Senhor, essas vidas que estão na frente. Eis aqui os Moisés. Eis aqui os guerreiros. Eis aqui os libertadores. Eis aqui os levitas que vão voltar para casa cheios da sua glória. Lá no meio permaneceram, Pai, aqueles que já têm a plena convicção da sua chamada. Lá atrás, Senhor, estão os guerreiros imbatíveis da sua obra. Eu quero que o Senhor derrame sobre eles agora uma unção de proteção tão forte, que eles comecem a encandecer. Eu quero que correntes sejam quebradas, portas sejam abertas. Eu profetizo, ó Pai, que toda arma forjada contra eles não prosperarão. Se levantarem 11.000 demônios contra eles, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eles não serão atingidos. Solte a mão do seu irmão, levante as duas mãos para cima, chacoalhe elas. Estou terminando. Chacoalhe. Escolha uma pessoa, olhe para ela nos olhos e chacoalhe a mão sobre ela. Diga para ele assim: olha as minhas mãos. Está vendo isso? Símbolo de liberdade. Hoje eu tenho unção da libertação nas minhas mãos. Pai, coloca uma brasa de fogo nessas mãos agora. Uma brasa de unção agora. Eu quero que você abrace o irmão e profetiza sobre ele que ele nasceu para a vitória. Enquanto você profetiza, a gente diz que o nosso compromisso está ali, é com o Pai. Direita para cima. Diga comigo em alto e bom som: todos os demônios que provocam depressão, complexos de inferioridade, que destruíram os meus sentimentos, que roubaram os meus sonhos, eu ordeno agora, para a palma da minha mão, fecha sua mão. Fecha sua mão com autoridade, levante ela. Eu invoco a palavra profética de Jesus em Lucas 10 e 19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno. Eu conto até 3. No 3 você joga no chão e pisa em cima. 1. Começa uma nova história hoje, porque Deus não vai ficar mais calado. 1,5. A
sua família será revestida da autoridade. 2, a sua igreja será revivada. 2,5, em seus sonhos serão realidade. 3, jogue no chão, pise em cima. Quem pode aplaudir a Jesus, faça.